Vai dar certo, gente. Acredito que faltam só mais duas pessoas. No momento que elas entrarem, a gente começa. Caso contrário, a gente só aguarda 2, 3 minutinhos e a gente volta para a aula. Alguém avisa no grupo do WhatsApp que já retornamos, por favor, para que as pessoas que faltam possam entrar. Pois é, gente, vamos lá. É, a execução do plano primordial em enfermagem faz parte do atendimento à assistência de saúde. Esse plano consiste em entrevista. Estamos na entrevista, passamos para o exame físico, que vai ser a avaliação psicológica e a avaliação anatômica e fisiológica do paciente. Então, aí a gente vai avaliar os sintomas aparentes relacionados ao organismo desse paciente. Então, vai ser justamente avaliar a pressão, aferir a pressão, no caso, vai ser medir a temperatura do paciente, vai ser procurar por sintomas relacionados às doenças. Por exemplo, se o paciente fala que está com dor de cabeça, cefaleia, a gente é perceptível que é possível que o paciente tenha uma pressão alta. E essa pressão alta pode levar a essa cefaleia. Ou, se o paciente tiver, por exemplo, enxaqueca, a entrevista vai dizer que o paciente tem enxaqueca e você já vai saber o que fazer. Então, é importante ter uma relação entre essas duas coisas, entrevista e o exame físico, e saber o que examinar no exame físico. Por exemplo, existem sintomas que só podem ser observados de maneira interna, que é justamente a observação da faringe, que é a garganta do paciente, ou das narinas, ou dos olhos, das pálpebras, a parte interna ao olho, como é o caso de algumas infecções, por exemplo, imagina uma amigdalite, que vai ter febre e vai ter tantos outros sintomas, mas se você não olhar a garganta e seu paciente não saber dizer que está com dor na garganta, você não vai descobrir que é uma amidalite, não vai saber que é uma faringite, uma infecção causada por micro-organismos na garganta, na faringe ou nas amígdalas. Então, tem que saber o que fazer no exame físico, tem que saber relacionar as doenças com a entrevista, com os medicamentos que vão ser usados, com o tratamento que vai ser abordado, com o que a equipe de enfermagem vai fazer. E daí vai sair o diagnóstico de enfermagem. Mas, professor, o que é o diagnóstico de enfermagem? Nunca ouvi falar disso. O diagnóstico de enfermagem é o que o enfermeiro, o que a equipe de enfermagem pode fazer para levar o zelo ao paciente. O que os enfermeiros podem fazer para tratar o paciente, para ajudar a tratar o paciente. Não vai ser um procedimento invasivo, não vai ser uma cirurgia de última hora, não vai ser não vai ser uma aplicação de um medicamento mirabolante, não. Vai ser apenas o gerenciamento de o que fazer com esse paciente. Vai ser aferir a temperatura em 3 horários separados do dia, manter um zelo relacionado a aferir a pressão, aferir batimentos cardíacos, checar os sinais vitais do paciente, saber o que conversar com os médicos, saber o que conversar com os biomédicos e farmacêuticos, a equipe do laboratório, é ter uma consciência de integração e saber o que fazer como enfermeiro. Isso é o diagnóstico de enfermagem, é saber o que fazer. E por fim temos a avaliação. A avaliação do diagnóstico de enfermagem é saber se o seu diagnóstico foi bom, se o tratamento está sendo levado ao paciente, saber se suas ações estão funcionando nesse paciente, saber se o seu trabalho, desde a entrevista, veio funcionando. Se foi uma engrenagem que moveu outra engrenagem, que chegou no momento final, que é o tratamento do paciente, que é o sucesso desse tratamento. Então, tem que haver esse passo a passo,
para que haja uma boa atuação em enfermagem. E não pense que é só o enfermeiro que tem a graduação superior que faz isso aqui, não. O técnico em enfermagem tem também responsabilidades pertinentes a tudo isso, porque é principalmente ele que vai ter o contato direto com o paciente. É ele que vai receber, ele que vai ver. Você está com febre, você está com pressão alta, está com pressão baixa, você está com cefaleia, você está com todos os sintomas que podem levar a uma doença. Então, é você que vai ter que contabilizar esses sintomas para que haja um diagnóstico clínico. Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem falar que eu sou ligado no 220, então sinta-se à vontade. Temos o Sistema de Informação em Saúde e Enfermagem, que vai ser justamente a integração da ação de enfermagem com os sistemas de saúde. O que é isso, professor? Vai ser a criação de dados restritos ou não a hospitais, como, por exemplo, o SINAM, que vai ser uma plataforma do governo que vai ser responsável por registrar complicações e doenças pertinentes a doenças que podem ser graves. É, eu falei doenças duas vezes, perdão. Vai ser justamente anotar e registrar em um sistema público em todo o território nacional quais doenças estão ocorrendo em quais localidades. Por exemplo, eu trabalho em Miguel Alves, em um laboratório, e lá nós somos responsáveis pelo diagnóstico de malária, que é uma doença que normalmente não existe no Piauí. Então, você imagina como é chegar um paciente com malária e começar a espalhar a doença do nada. Como é a preocupação da equipe de saúde, como é a preocupação da gestão em saúde. Então, tem que haver esses sistemas para que a gente possa contabilizar aonde o paciente pegou a doença, como ele pegou a doença, de quem ele pegou a doença, da onde ele veio, para onde ele vai, para que assim a gente tenha um maior apoio ao diagnóstico e ao tratamento dessa doença e até erradicar essa doença, que é o que estamos fazendo lá em Miguel Alves com esse diagnóstico. Nós estamos indo atrás do paciente, conversando com eles, sabendo o que eles fizeram a semana toda, fazendo o diálogo com eles e daí em diante. Eu vou pedir novamente que pare com o laser, porque realmente atrapalha a linha de raciocínio. Por favor. É, temos também a organização e gerência do favorecimento da qualidade de vida dos pacientes. Quando eu falo de organização e gerência, eu não falo só do enfermeiro-chefe. Eu falo também do técnico, do auxiliar, do enfermeiro graduado. Eu falo de toda a equipe, porque tem que haver uma gestão do que fazer, do que fazer junto à equipe e junto ao paciente relativos à utilização de insumos, que é o uso de medicamentos, reagentes e material. Saber o que está acabando a gás, está acabando o fio de sutura e saber trocar, saber pedir mais ao fornecedor, relacionar com a gestão do hospital, falar com o zelador, falar, olha, está faltando água sanitária, está faltando higienização, está faltando alguma coisa na gestão de saúde, né? O enfermeiro é responsabilizado pela escrita do prontuário do paciente, anotação e enfermagem. O prontuário é uma das partes mais importantes no que se refere ao diagnóstico e enfermagem. Ele vai ser a contabilização de todos os sintomas e de todo o histórico patológico desse paciente, o que ele sentiu no passado, o que ele sente agora. E isso não pode ser feito de mau jeito, não pode ser feito de qualquer jeito. Imagina que um enfermeiro escreve dor de cabeça, outro escreve dor no crânio, outro escreve cefaleia, e isso não há um consentimento do que termo é o correto a se usar. Então, é por isso que existem termos técnicos. Nós sabemos que a dor de cabeça é chamada de cefaleia. Nós sabemos que vários outros sintomas que podem acontecer, eles têm um nome científico, eles têm uma nomenclatura específica. E essa nomenclatura deve ser estudada e deve ser aprendida e compreendida por toda a equipe de profissionais, para que não haja uma discrepância de tratamento, não haja uma diferença dos cuidados que acontecem com os pacientes. Agora, na anotação de enfermagem, novamente, nós temos que a escrita do prontuário com o estado físico e psicológico do paciente, contendo informações sobre sua chegada ao hospital, medicação utilizada, evolução do quadro e
ação dos outros profissionais da equipe de saúde. Então, se o médico vai fazer uma anamnese, se ele vai aplicar um medicamento, se ele vai fazer uma ação fisioterapêutica junto ao fisioterapeuta com o nutricionista, tem que ser levado em conta no prontuário. Se o nutricionista passa uma dieta, essa dieta vai para o prontuário também. Se há uma evolução do quadro do paciente ou não com essa dieta, se há uma evolução com a administração do medicamento ou não. Então, tudo isso deve ser anotado e contabilizado no prontuário da enfermagem. Padrões podem ser utilizados para facilitar a adaptação à escrita. Esses padrões, que justamente alguns enfermeiros, alguns técnicos, alguns auxiliares, eles têm dificuldades em aprender como escrever enfermagem. Então, algumas clínicas, eles dão, por exemplo, uma planilha onde tudo está no ponto de ser preenchido, enquanto outras não, apenas dão um papel em branco e você que se vire. Então, pode ser que você vá trabalhar num local em que não há nada, apenas uma folha em branco. E esse prontuário deve ser feito do zero. Ou pode ser feito em uma clínica particular, ou então avançada, em que vai dar apenas uma planilha, em que você pode escrever apenas preenchendo. Então, tem que se saber o que fazer com esse prontuário. E a gente vai ver na disciplina prática como fazer esse prontuário do zero, como a gente vai organizar ele e como são dados os nomes científicos pertinentes a cada parte anatômica ou sintomatologia do paciente, junto a outras disciplinas. Devem ser utilizados termos técnicos e correta ortografia. Termos técnicos justamente para causar a integração da equipe e a correta ortografia simplesmente por motivos óbvios. Escrever certo, escrever direito, o que é importantíssimo. Agora a gente vai partir para a parte de eliminação de riscos de infecção, que vai estar pertinente a todas as equipes de enfermagem e outras equipes dos hospitais. Até os zeladores vão ter que ter consciência, pelo menos do básico do que é isso aqui. Eu vou ligar o chat e vou pedir um pouquinho de interação de vocês agora. Alguém sabe me dizer qual a diferença entre asepsia e antisepsia? Alguém sabe? Ninguém? Ok, vamos lá. A asepsia, imagina que você está entrando numa loja e chega o vendedor e fala assim: Olha, deixa eu fazer a asepsia de suas mãos. Ele falou certo, está correto fazer a asepsia das mãos. Existe a asepsia do corpo humano? Gente, não existe asepsia em meios biológicos. Não pode haver asepsia do corpo humano. Mas por quê, professor? Porque a asepsia é a degermação completa ou quase que completa. Então, ela vai ser quase uma esterilização. E para se adquirir, para se alcançar o processo de asepsia, tem que se usar meios invasivos, como é o caso da combustão, da queima, que é feita, por exemplo, o calor, que é feito numa estufa ou no autoclave. Então, imagina ter que queimar a pele para que se limpe ela. Então, sempre que se vai tratar um meio biológico, uma pele humana, um órgão que vai ser transplantado, não é feito asepsia. Se você passa álcool em suas mãos, se você lava suas mãos com água e sabão, não é asepsia, é antisepsia. Antisepsia é a tentativa de eliminação da microbiota que vai causar mal, porque nós sabemos que no nosso organismo, na nossa pele, dentro dos nossos órgãos, nós temos micro-organismos que são benéficos. Por exemplo, nós temos bactérias que nos ajudam a digerir a lactose. E pessoas intolerantes à lactose têm a deficiência da enzima e tem que tomar essa enzima, e às vezes até bactérias que são responsáveis por auxiliar nessa degradação da lactose. Mas existem micróbios, existem micro-organismos que são benéficos ao nosso organismo. Se nós fizéssemos a degermação completa, que é eliminar todos os germes, isso seria ruim. Então, por isso que é feita a antisepsia, que é a eliminação apenas da microbiota que pode causar males.
que pode causar problemas e doenças, como é o caso de passar álcool nas mãos. Se você entra numa loja e passa álcool na entrada, se você lava as mãos antes de comer, nada mais é do que uma antisepsia, a tentativa de eliminar germes que podem causar doenças, como o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, como Streptococcus pyogenes, como Staphylococcus aureus, como tantos outros micro-organismos que podem causar doenças. Daí partimos para a fervura. A fervura, por esterilização. A esterilização vai ser a eliminação completa de todos os germes. Mas, professor, você não falou que a asepsia também é a eliminação completa? A asepsia, ela vai ser feita em ambientes em que a esterilização não pode ser alcançada. Por exemplo, você não consegue fazer uma esterilização de uma sala por completo. Não dá para esterilizar um centro cirúrgico, por exemplo. Porque, querendo ou não, no ar circulante, por mais que o ar circulante seja extremamente controlado, vão haver micro-organismos ali. Então, é impossível de um ambiente grande, de uma sala grande ou de instrumentos específicos serem totalmente livres de germes. Então, há a esterilização apenas em ambientes controlados e específicos, como, por exemplo, o caso de instrumentos cirúrgicos, como uma tesoura, como um bisturi, como uma serra, que podem ser esterilizados. E essa esterilização vai ser feita de maneira química ou física, em que a química vai ser o uso de alguns reagentes que vão causar a esterilização, ou a física, que é o caso do calor e da pressão no autoclave, a 121 graus Celsius a 1 atm durante 15 minutos. Vai esterilizar, vai matar todos os germes e vai deixar pronto para o uso. Depois daí nós temos a fervura, que vai ser uma espécie de degermação, uma espécie de antisepsia, porque ela não consegue eliminar tudo, porque nós sabemos que existem germes que são termorresistentes, que eles são resistentes à temperatura. Então, se você ferve um tecido para que ele possa ser aplicado em um ambiente cirúrgico ou apenas para a limpeza do paciente, você está apenas tirando os micro-organismos que podem causar males, que podem causar problemas. E isso é interessantíssimo, já que às vezes não há uma estrutura de hospital ou ambulatorial para que haja a antisepsia. Por exemplo, no caso de uma parteira que está fazendo um parto lá na comunidade indígena, vai existir uma estufa lá? Vai existir um autoclave? Não vai. Então, o máximo que ela pode fazer é acender uma fogueira, colocar uma panela no fogo, botar o pano dentro, botar a faca dentro e pronto. Isso é tudo. E isso vai auxiliar de maneira incrível no tratamento da mãe, vai auxiliar no parto e tudo que se refere ao processo de cuidado. Temos também a desinfecção. A desinfecção vai ser um termo mais geral. Ela vai ser a limpeza e a tentativa de tirar os germes. A desinfecção ela pode ser feita mais com uma tentativa. Por exemplo, um meio de desinfecção é passar água com sabão na superfície. E isso não vai eliminar grande parte dos germes, não vai eliminar quase nada, mas mesmo assim é uma tentativa. Então, a desinfecção é uma tentativa de antisepsia ou de asepsia. E, por fim, temos a pasteurização, que é a utilização do vapor como maneira de eliminar germes. Mas e aí, gente? Alguém sabe me dizer o que é infecção? Alguém pode me dizer no chat o que é infecção? Pode se sentir à vontade, a gente está aqui para aprender. O que é infecção? Pode pesquisar no Google, gente. E o que é infestação, gente? O que é infestação? Vamos lá. A HCL colocou no chat. Infecção é a penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso, o qual pode ser, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um protozoário ou um fungo. Vírus, bactérias e outros agentes podem causar infecções. Muito bem, Graciele. Então, o que a gente tira desse texto? Uma infecção vai ser a penetração de um organismo no organismo biológico.
no organismo fisiológico do paciente. Então, vai ser a ação de uma bactéria, vai ser a ação de um vírus. Geralmente, a infecção vai ser causada por uma coisa muito pequena a nível microscópico, como vocês podem ver, bactéria, protozoário, fungo, vírus. Então, a infecção vai ser a entrada desse micro-organismo para que ele se reproduza utilizando esse meio. Mas e o que é infestação, gente? Você pode estar infestado de um vírus, você pode estar infestado de uma bactéria. O que vocês acham? Infestação é o alojamento, desenvolvimento e reprodução de, é, de outros vermes, né, na superfície do corpo da Exatamente. pessoa. A Exatamente. gente fica com, né, que eles Exatamente. ficam morando no animal, aí a gente é considerado como hospedeiro, né, desses vermes. Exatamente. Sabe dizer um exemplo aí, só para a gente fechar? Não botei exemplo. Pronto. Mas uma coisa que todo mundo teve quando era criança. Se não teve, o filho vai ter, ou então a sobrinha teve. Piolho. Piolho é um exemplo de... Exatamente, Graciela. Piolho. Piolho é um exemplo de infestação, o exemplo mais comum de acontecer. Acontece muito. Por quê? Porque ele tem um contágio muito fácil. Às vezes ele salta do couro cabeludo. Então, as crianças, principalmente as meninas que têm bastante cabelo, são mais propensas a terem essa infestação. A infestação, como a Alexandra muito bem posicionou, vai ser uma coisa mais externa, vai ser os organismos vivos maiores que vão utilizar do corpo como maneira de habitação. Não é mais uma alimentação, é mais habitação mesmo. Como, por exemplo, trazendo para o meio animal, existe até a orquídea que vai crescer no tronco de árvores. Ela vai crescer a partir dali e vai até saquear, como é o caso do piolho, que vai espoliar sangue do nosso organismo. Mas é importante a gente saber a diferença entre infecção e infestação na hora de fazer o prontuário. Imagina que o enfermeiro vai chegar lá, fazer o prontuário e o paciente está com complicações de piolho, está com muito piolho, tanto piolho que está sangrando na cabeça. Aí vai tratar e vai dizer paciente infectado por piolhos. Imagina a gafe, não é? Então, é uma infestação e causada por vírus, bactérias, fungos, protozoários, é uma infecção. Então, partindo desse conceito, nós podemos tratar ambientes que podem ser contaminados ou não e materiais que podem ser contaminados ou não. Artigos hospitalares devem ser tratados com extremo cuidado por serem focos de infecção. Nós temos a classificação deles, o conceito, o processo e exemplos. Nós temos os artigos críticos, que são materiais com elevadíssimo potencial de risco de provocar a infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos, normalmente estéreis. Isso ocorre em processos cirúrgicos ou na coleta de sangue, que pode ser feito de maneira domiciliar. Então, se um enfermeiro vai trabalhar em um laboratório, que acontece bastante, o enfermeiro também tem a capacitação para trabalhar em um laboratório, ele, perdão, ele deve ter a consciência de que agulhas devem estar estéreis. Então, se o enfermeiro vai fazer a coleta de 20 pacientes, de sangue de 20 pacientes, na veia, aqui mesmo, no braço, vai coletar de 20 pacientes, aí abre 20 seringas, coloca 20 agulhas lá, deixa em cima da mesa e pronto. Isso pode ocorrer? Não pode. Não pode. Você está contaminando todo esse material. Um material que vai entrar em contato com a via parenteral, que é a via mais séria do organismo, que o sangue ele vai circular por todo o corpo, exceto uma pequena parte que é a chamada barreira hematocefálica, que vai levar para o cérebro. Mas o sangue circula por todo o corpo. Imagina que você leva um organismo de uma infecção hospitalar, pedir novamente que não passe ansiedade, pelo amor de Deus, um organismo de infecção hospitalar direto para o sangue de um paciente. Como seria crítico? Então, tem que se haver uma consciência sobre os processos de esterilização, do que tem que estar estéreo, do que não tem que estar estéreo. Por exemplo, uma gase, ela tem que estar estéreo no momento que vai ser utilizada? É, sempre que a gente vai utilizar uma gase, tipo assim, a gente tem que pensar
que ela está estéril, que na hora que tirar do saquinho está estéril. Mas muitas vezes a gente deixa o saquinho aberto por questão de logística. A gente não pode também pegar uma gase num pacote lacrado e colocar, outra gase lacrada e colocar para se utilizar na urgência, né? Então, muitas vezes, essa gase vai estar apenas desinfectada. E é por isso que se coloca álcool na superfície em que vai se colocar a gase, porque ela não vai estar estéril. Agora, você vê alguém colocando álcool na agulha antes de inserir? Não, você vê colocando no braço, porque é o máximo que se pode fazer para evitar a infecção e a agulha tem que estar estéril. Então, existem artigos críticos, como é o caso da agulha, do bisturi, os semicríticos, que a esterilização não é obrigatória, porém desejável, que é o caso da gase. Não tem que estar estéril, mas é bom que esteja. A gase do centro cirúrgico, ela tem que estar estéril, tem que haver um pacotinho para cada gase que se vai se colocar dentro do... Porque imagina você tem que colocar uma gase em contato com o fígado do paciente, uma coisa totalmente intrínseca ao funcionamento fisiológico, porque o fígado é um dos órgãos mais importantes do organismo. Ele produz cerca de 80% das enzimas e proteínas que nós utilizamos para sobreviver. Então, tem que estar estéril. Mas existem ambientes que ele não precisa estar estéril, como é o caso da coleta de sangue, como é o caso de pequenas suturas, né? Temos os artigos não críticos, que vão depender do grau de contaminação e podem ser submetidos à limpeza ou não, que pode ser a comadre, o papagaio, termômetros, podem ser os panos, os lençóis, em que o paciente vai estar no leito, vai estar em contato direto. Então, essas coisas, elas têm que estar descontaminadas, têm que estar desinfectadas, tem que ter ao menos um cuidado. Ah, o paciente parou de usar, vai passar para outro, ao menos lava, ao menos tenha um cuidado de fazer esse processo de desinfecção. A partir daí, nós vamos para a terapêutica medicamentosa. Novamente, se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, ou se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, sem problema. Eu só peço que não passem slide, nem coloquem laser, porque realmente quebra o raciocínio. Ao conhecimento da natureza das infecções, nós temos que conhecer qual é a causa da infecção. A infecção vai ser causada pelo quê? Por vírus, protozoário, bactéria ou fungo. E cada um deles vai ter um tratamento específico, vai ter um tratamento relacionado a ele. A hipertermia e a inflamação são os principais sintomas da infecção. Quando a pessoa está infectada por alguma bactéria, a primeira coisa que vai vir vai ser a dor regional, a dor causada pela inflamação, a inflamação que vai ter várias coisinhas que a gente vai tratar já já. Mas a dor ela vai levar, vai ser causada pela inflamação. E, por fim, temos a hipertermia, que é a tentativa do organismo de eliminar por temperatura esses micro-organismos, né? E tem que ser feito o controle de temperatura, pressão arterial e do pulso. Mas, professor, por que tem que controlar a temperatura? Por que a febre é uma coisa boa? Por que a febre é uma resposta imunológica e mesmo assim tem que ser combatida? Porque, embora ela seja uma resposta imunológica, ela tem consequências ao sistema nervoso e ao sistema hematológico do paciente. O que é isso, professor, sistema hematológico? É o sistema sanguíneo. Então, algumas proteínas são extremamente sensíveis à temperatura. Então, se você passa de 38 graus, elas começam a se desnaturar. Uma enzima é tipo um rolinho. Ela é tipo uma linha bem... Uma enzima não, perdão, uma proteína. Ela é como um novelo de lã, uma lã super embolada. E com a temperatura, ela vai se desenrolando, 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 até que ela perde sua função. Quando ela perde a função, a pessoa pode ter problemas como inanição espontânea. A pessoa come, come, come e não consegue absorver o alimento. Isso é causado pela desnaturação de proteínas, que pode ser causada pela temperatura. Essa temperatura, ela tem que ser controlada por meio de antipiréticos. É comum se ouvir o nome antitérmico, mas na clínica farmacêutica, em nomes técnicos, se usa antipirético. Então, antitérmico é a mesma coisa que antipirético, só que antipirético é mais bonito de se falar, sabe? Aí tem que ser feito também o controle da pressão arterial. A pressão arterial é importantíssima porque ela vai citar o débito cardíaco, se o coração está trabalhando mais do que deve ou se não, e isso vai interferir no risco de infarto. Porque se o coração trabalha demais, ele tem risco de se cansar cedo e pode causar dano a si mesmo. E, por fim, o pulso. O pulso vai estar mais relacionado a sinais vitais. Se o paciente está próximo ou não de um colapso, ou se ele está com alguma consequência neurocardíaca.
ou cardioneurológica, que é o caso em que o coração está batendo muito devagar, então a pessoa, por ter uma menor oxigenação por causa da pressão baixa, ela vai ter resposta psicomotor menor. O que é isso, professor? A pessoa vai ter tão pouco sangue circulando, porque o coração está batendo bem devagarinho, que ela vai estar sonolenta, ela vai ter reações psicológicas mais lentas, ela vai ter uma confusão mental. E isso vai interferir também na temperatura, porque se a pessoa está com febre, é comum ela apresentar convulsões ou alucinações, que são nada mais nada menos do que consequências da temperatura elevada no sistema nervoso, porque o sistema nervoso é altamente sensível à temperatura. Agora nós vamos partir para o controle da temperatura, que é feito a partir do uso de termômetros, podendo ser feito de três maneiras: a oral, a retal e a axilar. Alguém sabe me dizer qual é a melhor dessas três? Se é a oral, a retal ou a axilar, qual é a melhor? Assim, qual é a mais específica? Qual é a que é mais fidedigna à temperatura do paciente naquele momento? É axilar? Pronto, a Graciela e a Alexandra disseram que é a axilar. Eu vou dizer uma coisa, a axilar é a melhor no que se refere à facilidade de se fazer. Por exemplo, a oral e a retal não podem ser feitos a qualquer momento, já a axilar pode. Imagina que o paciente está lá, está dormindo sedado, e você não pode colocar um termômetro oral, porque ele não vai conseguir segurar o termômetro com a boca, ou você não pode colocar um termômetro retal, porque o paciente está muito agitado, ou porque ele não consegue ficar em posição de decúbito lateral. Então, não tem posição anatômica para se usar o termômetro retal. Então, o axilar é o melhor para ser usado a qualquer momento. É por isso que é o que a gente tem em casa, é o que tem lá no centro de atenção de saúde. Mas o mais específico, o que é mais fidedigno à temperatura corporal, é o retal. O termômetro retal, ele vai estar pá a pá com a temperatura do paciente, a temperatura real do paciente. O termômetro axilar, ele vai perder cerca de 0,5, 0,3 graus, dependendo se é bem feito ou não. E tem um tempo a ser utilizado com o termômetro axilar, né? Que é 15 minutos. O retal basta 5 minutos. O oral também é muito bom, só que, como eu disse, às vezes o paciente está debilitado e não consegue segurar o termômetro com a boca. Então, é inviável por muitas das vezes. E por ser tão difícil fazer o oral e o retal, é que é feito sempre o axilar. Provavelmente, acho que ninguém aqui passou pela necessidade de ter que se utilizar um termômetro retal, né? O axilar é o mais utilizado e também é o melhor, por assim dizer. Mas o que é mais específico à temperatura do corpo é o retal. Todo mundo conseguiu entender? Bom, como funciona o termômetro retal? A pessoa ela vai estar posicionada em decúbito lateral e vai ser inserida no reto do paciente, na região posterior ao ânus, o termômetro, e vai se deixar lá por cerca de 5 minutos. Então, a pessoa vai estar deitada de lado e o enfermeiro, o médico, a pessoa responsável vai utilizar o termômetro, que é muito parecido com o axilar, e vai inserir, através de um lubrificante também, um lubrificante que vai ser inserido no ânus do paciente até a chegada ao reto. E no reto vai se deixar 5 minutos e a partir daí vai se conseguir a temperatura do organismo. Conseguiu entender? Deve ser desconfortável, é bastante desconfortável, por isso que é feito os lubrificantes, né? E geralmente o paciente não quer fazer, não. Realmente e paciente o médico também não quer, porque o que médicos e enfermeiros não querem é o desconforto do paciente. Então, se o paciente está desconfortável com aquilo, é muito preferível se utilizar o axilar, mesmo que a margem de acerto não seja tão boa. Deve ser terrível mesmo, viu? Professor, eu vou lhe dizer que esse exame aí, só Não, Jesus. não, esse aí realmente Ninguém merece. é o E constrangimento deve terrível. ser muito frustrante a pessoa fazer um exame desse aí. Sim, com certeza. É por isso que não se pede também, né? Porque o que o enfermeiro não quer, o que o médico não quer é constranger o paciente. Porque o paciente vê, vão fazer uma coisa dessa, não volta aqui nunca mais. Não, aí o paciente traumatiza e nunca mais volta, né? É isso que a gente não quer. Exatamente. Pois bem. Aí nós temos o conceito de hipotermia, hipertermia e febrícula. Febrícula nada mais é do que o estado febril, o que as pessoas chamam de febril. Ah, fulano está febril.
quer dizer que está com a temperatura um pouquinho elevada. Ela vai estar entre 37,2 a 37,8. A partir de 37,8 é febre e abaixo de 36,5 é hipotermia, que é o estado em que o paciente está com a temperatura muito baixa. E cada um desses estados vai ter influências no sistema fisiológico do paciente. Por exemplo, a hipotermia vai diminuir a frequência cardíaca do paciente, vai fazer o coração bater mais devagar, vai fazer o sangue circular mais devagar. Ele pode ser tanto causado por isso quanto causar isso. Quem lembra de Titanic, quando o Jack estava morrendo, quando estava... Perdão, o spoiler, se alguém não assistiu, mas pelo amor de Deus, todo mundo assistiu Titanic. O Jack estava lá, frio, imenso, submerso na água, e estava muito frio. O frio fez com que o coração dele batesse mais devagar, com que o sangue circulasse mais devagar e que aquecesse menos o seu organismo. Com esse fluxo, já chegou lá, com que o seu organismo tivesse um colapso, com que ele não conseguisse levar oxigênio para as células, com que ele não conseguisse levar a energia para as células. A Lu perguntou aqui qual a temperatura que pode causar convulsão. Geralmente, a partir de 39 graus, já pode causar problemas neurológicos. Então, 39 graus já é de lei, antipirético na hora. Se não passar, banho frio. Uma coisa terrível também, um costume terrível que foi colocado com o passar do tempo, foi a pessoa estar com febre e a mãe chega lá e cobre. Quem nunca viu isso, né? Vai cobrir o filho, meu filho está com febre, vou cobrir ele para suar. Ele tem que suar. Se ele não suar, a febre não passa. Vou cobrir ele. Isso é um hábito terrível. Isso vai piorar a febre. Não é causar o suor que vai melhorar a febre. Até porque não dá para causar o suor cobrindo a pessoa, porque é uma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. A pessoa tem que tomar um banho de preferência gelado, com cubos de gelo, num balde d'água. Então, Professor, fiz esse serviço bem aí, que eu sou cuidadora de idosos, né? sim. Aí a idosa lá teve uma febre. De repente ela deu uma febre já estava quase 39 alguma coisa, já chegando em 40. Eu fui dar um banho nela, me Hum. chamaram só de louca, de doida, eu digo, minha gente, no hospital, na UTI, eles dão banho com água gelada, que é para baixar a Exatamente. temperatura. Como é que vai baixar? Aí querem cuidar dos pés à cabeça, o doente, aí ali fica acumulando mais temperatura, porque tá. Aí eu sei que depois que eu dei o Com banho, aí certeza. deu o medicamento, né? Aí a febre foi cedendo, abaixou. Aí eu fui ela disse: Não, você é louca, você vai matar a mamãe. Eu digo: Eu nunca vi dizer que banho matasse ninguém. Eita, vida, é desse jeito, né? É desse jeito. As pessoas criam um costume popular e acabam por ter um costume errado. E tem que saber mostrar o certo também, tem que explicar porque é o certo. Mas mesmo que a gente explique porque é o certo, as pessoas às vezes são tão cabeça dura que não querem aprender, né? Não querem deixar ceder. Quando eu era criança, minha mãe não deixava nem eu tomar água com febre. Meu Deus! Isso aí já é, isso aí já é demais. Mas é isso aí, é costume popular, gente. Existem coisas mirabolantes que acontecem. Mas o certo é dar um banho gelado. A pessoa está com 39 graus, está com risco neurológico, banho gelado, porque existem sequelas causadas pela febre. A pessoa pode apresentar sequelas. E então, se o paciente está relutando muito, se a família está relutando muito em dar o banho, em ceder ao banho, então dá um banho de água morna. O máximo, não é recomendado assim, tipo, não é tão bom quanto água fria, mas aquece um pouquinho a água e dá o banho de água morna, porque o contato com a água com a pele vai ajudar a resfriar o meio interno. Mesmo assim, melhor a água fria, preferência com cubo de gelo dentro, que é para matar na hora a febre, se não mata na hora, com o tempo vai cedendo, como a Alexandra disse, né? E essa é a recomendação. 39 graus, antipirético, mais banho. Aqui nós temos os cuidados de enfermagem relacionados à hipertermia e à hipotermia. O que o enfermeiro tem que fazer quando o paciente está hipertêmico, quando está com febre? Orientar o paciente sobre a importância dos procedimentos a serem utilizados para reduzir a temperatura. Aí que entra o primeiro passo, que é dizer assim, olha, você precisa tomar banho, você tem que aceitar tomar banho. E vai tomar banho. É isso, é conversar antes de falar. Você vai ter que tomar um remédio, você vai ter que colocar uma toalhinha com água na testa.
Tudo isso é para melhorar a temperatura. Se não quiser tomar banho, bota uma toalhinha com água também. Coloca água morna, porque a água entrando em contato vai ajudar a resfriar. Controlar a temperatura com maior frequência até essa estabilização. É literalmente de meia em meia hora colocar o termômetro e ver se está dando certo o controle. Aumentar a ingesta líquida se não houver contraindicação. Aumentar a água que o paciente vai beber. Dar água ao paciente, dar água para ele beber, porque a água em contato com o sistema vai ajudar o paciente a melhorar. Se não houver contraindicação, por quê? Porque existem alguns pacientes, principalmente idosos, que têm problemas renais, né? E que literalmente não podem beber água, porque ou estão fazendo hemodiálise ou tem alguma coisa séria. Então tem que dar água para o paciente, exceto se não houver contraindicação, exceto se houver contraindicação. Providenciar banho morno e repouso. Banho morno provoca menos tremores e desconforto que o frio. Banho morno só por causa de desconforto, porque se o paciente estiver ruim mesmo, é banho frio para melhorar na hora. Entende? É a melhor maneira. Durante o período de calafrios, cobrir o paciente e protegê-lo de correntes de ar no período de transpiração, arejar o ar e providenciar roupas leves. É justamente saber o que está acontecendo e saber modificar o ambiente de acordo com os sintomas do paciente. Fornecer medicação de acordo com a prescrição médica, saber o que dá ao paciente, dar uma dipirona, dar um antitérmico, né? Um antipirético. Comunicar ao enfermeiro ou médico e fazer o registro do prontuário. Orientar o paciente na hipotermia, orientar o paciente sobre a importância dos procedimentos a serem realizados, aquecer o paciente com agasalhos e cobertores, manter o ambiente aquecido, proporcionar o repouso e ingestão de alimentos quentes. Então, na hipotermia, não é recomendado o banho, mesmo que seja morno, porque a água vai resfriar o corpo. Então, o que você deve fazer? Apenas agasalhar o paciente, colocar roupas pesadas, agasalhos pesados nele, para que ele consiga manter a temperatura corporal. A terapêutica medicamentosa, ela vai se basear no controle do pulso e de todas as frequências do paciente, tudo que ele tem de sinal vital. Então, aferir a temperatura, aferir a pressão arterial, do pulso e tudo que se refere a isso. No controle do pulso, nós temos a frequência cardíaca do paciente, que vai ter valores de referência que tem que ser seguidos de acordo com a idade. Novamente, o pulso normal varia de acordo com a idade do paciente. A gente vai ver mais à frente que cada idade tem sua frequência cardíaca específica. E essa frequência cardíaca, ela pode ser aferida com o uso da mão no pulso, na região mais ou menos, essa região aqui, ó. A gente coloca a mão por aqui, ó. Você vai sentir o pulso. Aqui a câmera é meio difícil de ver. Você sente seu pulso aqui colocando. Dá para sentir apenas com o dedo, ó. O ideal é sentir com dois, mas quando é bem fraquinho, pode sentir apenas com um. E temos conceitos. Que é o conceito de bradicardia, que é a frequência cardíaca diminuída, a taquicardia, que é a frequência cardíaca aumentada, o coração está batendo rápido, a taquisfigmia, que é quando o coração está batendo rápido e o pulso está fino, a bradisfignia, que quando está fraco e o pulso está fino, quando a sensação do pulso aqui não é a sensação de sangue correndo firme, é uma sensação fina. É como se estivesse passando uma agulha ali dentro, entende? E o filiforme, que não vai dar para descrever se está fraco ou se está forte, apenas vai ser fino e contínuo. A filiforme é um sinal de falência. Então, se o paciente está com fluxo filiforme, é sinal de que o coração está parando, que o sangue não está correndo mais em jatos, assim, não está correndo em jatos. Porque a gente sabe que o sangue é bombeado, literalmente bombeado, ele está sendo bombeado para fora do coração. E quando o paciente está morrendo, o coração está parando de bater. Então, o sangue está parando de ser bombeado. O que acontece quando ele para de ser bombeado? Ele para de correr em jatos e começa a correr em forma de rio. E isso causa a filiforme, o pulso filiforme, que é justamente o sangue correndo contínuo. Não é jato, é contínuo, é só correndo. Isso é sinal de que o paciente está falecendo ou de complicação grave. Não necessariamente que está falecendo, não necessariamente ele vai falecer, só que ele está no estado grave. Controle de pressão arterial vai ser feito de maneira com o esfigmomanômetro, né? Ou com os métodos mais tecnológicos que a gente tem, e vai conferir a sístole e a diástole. A sístole é o momento que o coração contrai, a diástole é o momento que o coração joga o coração para fora, que é o que ele se retrai. E ele vai ter uma sistólica de 120 e de 70 como valor de referência, milímetros de mercúrio, claro. Acima disso, vai ser um processo de pressão alta e abaixo disso vai ser de pressão baixa. Cada tipo de pressão ele vai ter uma
uma complicação específica, como, por exemplo, a baixa leva à sonolência e à diminuição da oxigenação das células, e a alta vai ser mais uma questão de risco de infarto, porque o coração trabalhando demais, e risco de embolias, tromboses também. Mas essa pressão ela vai ser causada pela viscosidade do sangue e pelo trabalho do coração. Então, a qualidade do sangue e a qualidade do coração vão relacionar a pressão arterial. Por que que a gente toma AS para afinar o sangue? Por que que o AS diminui a pressão? Por que que o AS é tão bom para prevenir um AVC? Por que que é recomendado que todo idoso acima de 60 anos tome um AS por dia? É porque o AS, ele vai literalmente afinar o sangue, não tão literalmente, eu vou já explicar para vocês como é que funciona, mas ele vai ajudar o sangue a ser menos viscoso, e quando ele é menos viscoso, ele tende a diminuir a pressão arterial e tende a melhorar o seu fluxo no cérebro, diminuindo a chance de acidente vascular cerebral. E isso vai melhorar a qualidade de vida do idoso e prevenir o AVC. Então, é recomendado, se o idoso está com uma tontura aqui estranha, está escurecendo a vista, AS na lata. Dá um AS para ele, tiro e queda. É recomendado, é tiro e queda, literalmente, dá um AS. Isso acontece porque o AS, o ácido acetilsalicílico, ele vai ser um AINE, que é um tipo de medicamento que vai ser o precursor de todos os outros medicamentos, todos os outros analgésicos. O AS deu origem, por exemplo, à dipirona. O AS deu origem ao ibuprofeno. O AS ele vai diminuir o adesivamento plaquetário. As plaquetas, o nosso organismo, ele tem hemácias, nosso sangue, né? Nós temos leucócitos, que são células de defesa. Nós temos as plaquetas. As plaquetas são literalmente restos celulares. Elas são fragmentos de uma célula que vive lá na medula, que é o megacariócito. A plaqueta, ela vai estar circulante no organismo e vai ser responsável por se sangrar, tampa, se sangrar, tampa, se sangrar, tampa. E com a passagem das células nos vasos, os vasos eles são sensíveis e às vezes ele pode dar um cortezinho aqui muito pequeno. E a plaqueta vai lá e ó, cortou. Cortou, entrou no meio, já bloqueou o corte, não vai aumentar. Só que, com o passar do tempo, o sangue vai ficando mais viscoso, porque tem menos líquido circulando e as hemácias vão se acumulando. Então, os cortes vão aumentando. E com o sangue mais viscoso, as plaquetas vão entrando. Aí entra uma plaqueta aqui, entra outra aqui, entra outra aqui, entra outra aqui, entra outra aqui. E quando eu penso que não, forma um trombo. E isso aqui forma um complexo plaquetário. E esse trombo vai bloquear a passagem do sangue pelo vaso. Se o sangue não passa daqui para cá, essa região fica sem oxigenação e tende à necrose. Necrose que é causada pela hipóxia, a falta de oxigênio nesse organismo. Então, esse tecido aqui, ó, morreu. Se esse tecido morreu, acabou. A partir daí, vai ser um efeito em cadeia, vai morrendo daqui para frente, para frente, para frente, para frente, morreu e pronto. E isso causa acidente vascular cerebral. As plaquetas, elas têm um adesivamento bom por natureza, só que o AS vai chegar lá, ó, diminuir o adesivamento. Então, elas vão parar de se agregar por um instante. Então, se o paciente está formando trombo, se ele está escurecendo a vista, é porque está começando a formar o trombo. Peraí, gente, por favor. Se o paciente está escurecendo a vista, é porque está começando a formar o trombo. Está começando a formar o trombo e tem risco de hipóxia. Se ele tomar S, vai desfazer, vai diluir esse trombo. Além de diluir, vai fazer com que as novas plaquetas que estão sendo carregadas pelo sangue se adesivem menos. Então, eles têm uma capacidade menor de adesivamento. Então, além dele dissolver o trombo, vai ajudar o sangue a circular melhor. Então, na boca do povo, isso é afinar o sangue, mas é ajudar as plaquetas a trabalharem melhor com o sangue mais viscoso. É basicamente isso. Eu expliquei de um jeito bem rápido aqui, um jeito bem breve. Obviamente, tem todo um efeito farmacocinético, farmacodinâmico, as vias das ciclooxigenases e tudo mais. Mas é basicamente isso. Então, aqui é uma coisa incrível, né? A gente saber disso, saber como é que funcionam os medicamentos. Só que tem um problema. Se a pessoa tomou AS e as plaquetas estão com menor adesivamento, ela vai tender a uma hemorragia. Então, se uma pessoa toma AS, ela não pode se cortar, não pode se machucar. É interessante que um idoso tenha o máximo de cuidado para não ter acidente. Não se cortar com a faca, porque às vezes pode ser sério. Se toma muito AS,
as plaquetas vão estar menos adesivas e vão ter uma eficácia menor, então elas vão formar o coágulo mais devagar. E isso vai interferir na qualidade da cicatrização. Ok? Todo mundo conseguiu entender? É igual quem tem trombose, né? Que tem que estar tomando anticoagulante direto e não pode se cortar, porque a trombose já corre o risco das vezes, estourar, né? Exatamente, exatamente. Porque aqui o sangue vai tão rápido aqui, ó, o coração tá bombando normal, só que aqui não passa. Aqui vai o que extravasar e vai ter uma hemorragia interna. Exatamente. Só que os antitrombóticos, que são os antihemorrágicos, eles vão ter um efeito mais intrínseco. O AS ele serve também para dores, né? Para inflamação. Não é só afinar o sangue que o AS serve, ele também serve para diminuir inflamações. Já esses medicamentos que a Alexandra falou, eles são mais específicos para fazer esse efeito. O AS é utilizado porque ele é menos danoso, ele é mais brando, ele tem menos contraindicações. Então, tomar um AS todo dia, tá tudo bem. Todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Vamos tomando adiante. Temos aqui a definição de droga, que é qualquer substância capaz de produzir alterações somáticas ou funcionais no organismo humano, resultando em efeito benéfico, no caso dos antibióticos, ou maléfico, como a cocaína, por exemplo. Eu coloquei exemplos aqui, obviamente. Antibiótico é um exemplo de droga e a cocaína é outro exemplo de droga. Vocês sabiam que a cocaína era o antidepressivo de antigamente? As pessoas que tinham sintomas de depressão não tinham tratamento, porque o tratamento com antidepressivo surgiu na década de 90, mais ou menos. Então, como o diagnóstico da depressão surgiu mais ou menos no século XIX, as pessoas eram obrigadas a tomar a cocaína, a cheirar a cocaína literalmente para tratar a depressão. Elas ficavam agitadas, mas obviamente tinham uma recaída com o fim do uso da droga. E por fim, elas tinham sérios problemas relacionados aos efeitos adversos e colaterais da cocaína, né? Que obviamente é uma coisa maléfica. Temos o conceito de toxicidade. Tudo é tóxico. Se eu contar para vocês que tudo é tóxico, tudo é tóxico, tudo. Tudo é tóxico, tudo é veneno, de acordo com a quantidade. Se você bebe água no volume errado, se você bebe água demais, ela se torna tóxica, ela se torna veneno. Mas por quê? Porque tudo depende da concentração. Tudo pode ser bom, mas tudo também pode ser ruim quando demasiado. Então, a concentração de medicamentos tem que ser incisiva e muito precisa. Se uma dipirona é 600 miligramas e o paciente precisa de só 600 miligramas, muitas das vezes passar a tomar 650 pode causar efeitos tóxicos a esse paciente. E isso pode ser um problema. Então, tem que ser feita um cuidado. O enfermeiro tem um papel grandioso nisso, é dar o medicamento certo na medida certa. A margem de segurança, geralmente os medicamentos, eles falam que tem 600 miligramas na dipirona, mas não tem. Tem 580. Para caso o paciente tome um pouquinho a mais, não tem problema. Entende? Isso é a chamada margem de segurança. Caso ele passe de 650, ou passe de 580 para 610, 620, não haja problema relacionado a isso. E daí temos os conceitos de dose mínima, máxima, terapêutica e a dose de manutenção. A dose mínima vai ser a dose mínima necessária para causar o tratamento, para fazer o tratamento. Então, vai ser o mínimo de medicamento que o paciente precisa para ser tratado. A máxima vai ser a dose máxima que ele aguenta, o máximo que ele aguenta para ser tratado. A terapêutica é a dose ideal, a que ele não precisa nem mais nem menos, é a ideal para que ele seja tratado. E a dose de manutenção é a dose utilizada para, tipo, se você está tomando medicamento há muito tempo e precisa fazer um desmame. Então, com o tempo, vai ser feita a diminuição da quantidade de medicamentos. Você está tomando 600, toma 580, depois 550, e vai diminuindo. Isso é chamado dose de manutenção. Ocorre muito no desmame. Agora, partindo para os antibióticos, né? Essa partezinha aqui é uma partezinha um pouquinho mais complexa, mas que eu não vou cobrar tanto de vocês. As penicilinas, os antibióticos vão ser divididos de acordo com sua capacidade de ação e sua... Eu peço desculpas pelo cachorro latindo, é o cachorro do vizinho ali. Chega esse horário e começa a ficar barulhento, né? As penicilinas, elas são antibióticos, são o típico bezetacil. O bezetacil, ele vai
vai ser um medicamento muito antigo. Ele vai ter surgido na Primeira Guerra Mundial. Peraí, gente, um segundo. O bezetacil vai ter surgido na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que tinha muitas baixas, as pessoas morriam muito por causa de problemas relacionados às bactérias. Eles ficavam nas trincheiras dias e meses e até anos nas trincheiras. Então, o que acontecia é que as pessoas tinham infecções muito recorrentes e naquele tempo não tinha tratamento. Então, elas morriam facilmente. Não só na guerra, mas a guerra foi decisiva porque a humanidade viu que precisa realmente de um antibiótico, precisa de um tratamento para isso. Então, surgiu a penicilina. A penicilina que vem de um fungo, o Penicillium SPP, que ajuda não, ele literalmente mata as bactérias. Daí temos os carbapenêmicos, cefalosporinas, aminoglicosídeos, clorafenicóis, na verdade, sulfonamídeos, macrolídeos e quinolonas. Cada um deles é classificado de acordo com a sua ação e sua natureza. A penicilina vai ser o bezetacil, ela vai ter uma ação bactericida. O carbapenêmico, ela vai ter uma ação bacterostática, vai ser bactericida, bacterostática. Bactericida é matar a bactéria. Bacterostático é inibir o crescimento. Então, você vai botar para dormir. Botou para dormir, ela nunca mais acorda. Então, o carbapenêmico vai fazer isso, ela vai botar para dormir a bactéria. A cefalosporina também. O aminoglicosídeo vai ser utilizado para infecções respiratórias, mais especificamente. O clorafenicol, ele vai ser um antifúngico. A sulfonamida, ela vai ser principalmente uma profilaxia. Principalmente nos anos 90, anos 80, anos 2000, era comum a sua avó dar assim todo dia para você, meu filho, toma uma sulfa. Toma uma sulfa para você crescer direitinho. Você é criança lá, toma uma sulfa. Aí você come lá bem docinho, bem gostosinho, gosto de banana ainda. E aí, mas era bom. Mas isso não era bom, é um antibiótico. Isso foi gerando resistência aos micro-organismos. Então, hoje em dia, micro-organismos que poderiam ser combatidos por sulfonamidas não podem ser mais combatidos. Porque as crianças de antigamente tomavam uma sulfa todo dia para ajudar a imunidade, para não sei. Para ver como os costumes populares às vezes são ruins, né? Mas ele realmente pode ser utilizado como profilaxia. Por favor, gente. E, por fim, temos os macrolídeos e quinolonas, que têm uma ação mais específica. Eu não vou cobrar muito disso aqui para vocês na avaliação, porque é mais questão de farmacologia, mas é bom a gente saber a classificação deles. O que é cada um, para que cada um serve e como é indicado cada um deles, né? Aqui nós temos as formas de medicamento, como eles podem ser utilizados. Tem um negocinho aqui na frente. Como eles podem ou devem ser utilizados, né? Existem os sólidos em forma de pó, comprimido, cápsula, drágia, supositório, óvulo, pastilha, pílula. Cada um deles aqui eu vou deixar essa tabela com slide para que vocês possam observar direitinho depois, mas o nome é autoexplicativo. O pó vai ser um medicamento em forma de pó, né? Que vai ser tomado em forma de pó. Geralmente vai ser diluído em água. O comprimido vai ser o pó comprimido através da alta pressão. A cápsula vai ser um medicamento geralmente líquido ou em forma de esferas, microesferas, geralmente bolinhas, que vão ser encapsuladas e vão ser digeridas dentro do estômago através do ácido. Vai ser a drágia também, que vai ser um medicamento envolto de açúcar, o açúcar que vai se descondensando de acordo com o tempo. O supositório, que vai ser um medicamento de inserção retal, então ele vai entrar no ânus mesmo, ele vai geralmente ter um efeito para tratamento de hemorroidas, vai ser um laxante, e são os melhores laxantes que existem, são supositórios, que vão direto no reto. Vai ter o óvulo, que vai ter uma fórmula ovoide para aplicação vaginal, né? Ele vai liberar o líquido no canal vaginal. Vai ter a pastilha, que vai ser aquela coisa que a gente compra, e a pílula. A pílula que vai ser esférica e pode ser ou não açucarada. Aí daí nós temos a pomada, o creme, o gel, os líquidos com a solução, geralmente é perdão, uma solução que vai ser geralmente preparada. Temos o xarope, suspensão, tintura, emulsão. E por fim temos os gases, aerossóis e os elixires. Gente, eu peço que, por favor, parem de passar slide. Isso realmente atrapalha a gente no raciocínio. E vamos lá. A solução, ela vai ser uma preparação feita através de
um pó, por exemplo, ou então a diluição de dois líquidos, quando você pega um líquido e dilui em outro, você pega duas cápsulas e dilui em outro e forma um medicamento. O xarope, ele vai ser uma solução concentrada em açúcar. O açúcar geralmente vai ajudar na tonificação do organismo, então vai ajudar o organismo a ficar mais forte. Por causa da bomba energética, o açúcar vai ser uma bomba energética para o organismo e vai ter também influência relacionada ao sabor, porque geralmente xarope, se não fosse um açúcar, ele teria um sabor terrível. Suspensão, que geralmente são medicamentos que ficam suspensos relacionados ao líquido. A tintura, que são preparados que se colocam, são aplicações que se colocam diretamente na pele ou em tecidos, que podem ser analgésicos, podem ser até mesmo anestésicos. A emulsão, que é uma suspensão gordurosa também, e pode ser aplicada diretamente na pele. E por fim temos os elixires, gases e aerossóis, que são os gasosos, que são a solução composta de álcool, açúcar e água, e são destinadas ao uso oral. Então você vai ingerir e vai se gaseificar no contato com o organismo. Temos o gás e o aerossol, que vai ser mais aquela máquina de aerossol que a gente conta que todo mundo já teve contato uma vez. Temos os antivirais. Os antivirais são medicamentos que são relacionados ao combate aos vírus e são geralmente relacionados à mudança do material genético do vírus. Então, os antirretrovirais, o principal exemplo deles é o coquetel do HIV. Ele vai ser um antirretroviral. Então, ele vai impedir o vírus de utilizar o seu DNA para se replicar. E se ele faz isso, ele não consegue se multiplicar. E é assim que geralmente que funciona o antiviral. Só passando por cima mesmo, só para mostrar como é que funciona. Aqui nós temos os analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios, que são os opioides. Opioides, por exemplo, a endorfina e a morfina, que são chamados de opioides porque são derivados do ópio. E o ópio é aquela droga que deixa a pessoa super sonolenta, que bota para dormir mesmo. Então, ela tem um efeito de mudar a pessoa para dormir. Então, essa pessoa toma morfina, geralmente ela dorme para sentir dor. Temos os derivados do ácido acetilsalicílico. Olha aqui o AS de novo. Então, temos várias drogas derivadas dele. Os AINES, que são uma espécie de derivado do ácido acetilsalicílico, só que recebem uma classificação diferente. E os corticoides. Os corticoides que são medicamentos gordurosos que têm uma ação mais diferenciada. Por que não pode tomar muito corticoide, professor? Porque corticoide, ele vai deixando o organismo preguiçoso. Porque um corticoide nada mais é do que um hormônio. Ele é um hormônio que a gente produz naturalmente, só que a gente toma um medicamento. E isso vai fazendo com que o nosso organismo vai se acostumando com isso, se você toma demais. E além disso, ele tem um efeito de queda imunológica. Ele vai diminuir a quantidade de células que combatem vírus circulantes no nosso sangue, são chamados linfócitos. E se eles caem, a pessoa está mais suscetível a infecções virais. Então, pessoas que têm lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, ela toma corticoide, mas ela tem sério problema imunológico por causa dos corticoides. Então, ela não pode ter doença, ela tem que ter contato mínimo com outras doenças, né? Aqui nós temos a parte de assistência ao paciente grave morto, relacionado também à enfermagem, né? Que é perceber quando o paciente está no estado grave, quando está prestes a morrer, e oferecer o conforto aos familiares, e falar e tal, e ter aquela relação. É comum a presença de sinais e sintomas neurológicos, como agitação psicomotora, inconsciência, diminuição ou abolição de reflexos, relaxamento muscular. Esse relaxamento muscular acontece no momento bem anterior à morte, à falência. Queda da mandíbula, incapacidade de deglutição, acúmulo de secreção orofaríngea e relaxamento esfincteriano e midríase. Tudo isso é causado por uma falência no sistema nervoso. Então, se o sistema nervoso simpático e parasimpático estão desequilibrados, o organismo não funciona bem. Por isso que a pessoa vai ter dificuldade de deglutição, não vai conseguir controlar seus reflexos, controlar seus músculos, não vai ter reflexo, né? E tudo isso deve ser percebido e deve ser informado de imediato à equipe, caso ocorra. Caso seja esperado que ocorra, como um caso de câncer terminal, doença terminal, tem que ser informado do mesmo jeito. Nessa fase é importante garantir ao paciente a privacidade e a companhia de seus entes queridos, mantendo em quarto ou utilizando biombos caso eles se encontrem em enfermaria. Enfermaria que geralmente é aquela sala com vários leitos. Então é feito geralmente
um isolamento daquela área, para que nem as pessoas que estão ao redor sejam afetadas por aquilo, nem como a família seja afetada, porque quem está fora e vê aquilo pensa, caramba, ele está morrendo. E a família também quer privacidade, né? O papel do enfermeiro na assistência ao paciente morto vai ser proporcionar o conforto à família, vai ser deixar eles fazerem os rituais que eles têm, se forem da Umbanda, se forem evangélicos, católicos, indígenas, seja o que for, deixar ter liberdade de fazer o que for, dentro dos conformes, claro, não vai deixar a pessoa esquartejar o paciente lá na clínica, obviamente, né? Mas tem que deixar a família ter liberdade de fazer de acordo com seus costumes com o morto, zelar e respeitar o corpo do paciente, não pode violar o corpo do paciente sem que ele permita previamente por documento. Por exemplo, não pode haver doação de órgãos, não pode haver utilização do corpo para fins acadêmicos sem o consentimento da família do paciente, né? Sem o consentimento da família do paciente. Então, tem que ter esse cuidado com o corpo do morto, tem que ser feita a identificação desse corpo com o etiquetamento no pulso. O pulso do paciente tem que levar uma etiqueta informando nome, hora da morte, e tem que ser levado ao médico para que o médico possa assinar o atestado de óbito, porque desde um tempo o médico é a única pessoa legal que pode dizer que uma pessoa morreu. Mas por que isso ocorre, professor? Porque antigamente as pessoas diziam que morria e pronto, e ficavam livres das dívidas, mudavam de nome, pegavam de identidade. E sem essa comprovação, as pessoas não podiam fazer uma contraprova. Então precisa de um profissional, é o médico que faz isso, para comprovar que a pessoa morreu. E aqui nós temos um breve textinho sobre o preparo do corpo. Eu vou deixar esse slide aqui para que vocês vejam depois, leiam esse textinho direito aqui. E nós vamos encerrando nossa aula por hoje, gente. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma sugestão. Professor, na hora da morte, o técnico não poderá mostrar seus sentimentos. No meu caso, que choro eu faço? Olha, você pode, sim. Às vezes é impossível. Às vezes até bom para a família, mas olha, é uma coisa de consciência, depende muito. Ser um profissional da saúde é complicado. Eu já passei por situações que eu sou biomédico, né? Então, às vezes eu tenho que dar um diagnóstico para uma pessoa que é de partir do coração, dizer que uma criança de 9 anos tem leucemia, por exemplo. É toda uma questão de cuidado na hora de falar, é saber como se portar, é observar o estado da família, observar o estado do paciente, é saber se ele está podendo suportar aquilo ou não. É saber o estado psicológico dele. Ele tá bem hoje? Não tá bem? Se ele não tá bem, não fala para ele naquela situação, espera a situação ok para falar. É só questão de consciência mesmo. Você como profissional, você pode mostrar os sentimentos sim, mas dependendo da hora. Se você vai dar um diagnóstico para a pessoa e começa a chorar na frente dela, você passa uma insegurança absurda, a pessoa se desespera. Então, tem que ter cuidado com isso, tá bem? Só chora na frente do paciente se for realmente, se você observar que realmente pode, se o paciente não sentir mal, se for tiver uma relação muito boa, sabe? Mas é isso, gente. Ser profissional da saúde é ser humano acima de tudo. É fazer a mais, é fazer seu trabalho além da conta. É ser humano, sabe? Aí, temos mais alguma dúvida? Temos alguma sugestão? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, professor, mas eu acho também que o profissional de saúde, né, a pessoa em si, para ser um profissional de saúde, ele tem de ter, como é que diz? Ter Autocontrole? calma, não pode ser uma Exatamente. pessoa assim, que no caso, está ali com um paciente passando mal, se a pessoa tá vendo ali, eu digo assim, porque eu trabalho com essa idosa e minha outra colega que trabalha junto com a gente reveza, um dia sim, um dia não. Mas no dia que a idosa está passando mal, ela se desespera, ela chora, ela fica num desespero mais horrível do mundo. Aí eu disse para ela, minha irmã, tu não serve para trabalhar com idoso na área da saúde, porque a pessoa tem que ter controle. A gente não pode se desesperar. Se for se desesperar, é pior. Exatamente, exatamente. E passa essa segurança para o paciente. Eu disse para Lu que pode, assim, você ter uma demonstração de sentimentos, caso você veja que o paciente está ok com aquilo. Não é o paciente tá, tipo, morrendo assim, tá passando mal e você se desesperar.
Isso é complicadíssimo, profissional de saúde. Tem que manter a calma, tem que saber o que fazer, tem que organizar os pensamentos, tem que trabalhar bem. Eu estou falando, por exemplo, de quando você for dar, se você vê a família chorar, eu choro. Ah, mas chora depois de você tratar o paciente, entendeu? Depois de tratar, depois que passou a Pois tempestade, você pode desabar, você pode cuidar, assim. Eu falei que você pode demonstrar seus é, verdade. sentimentos numa hora que você dá, por exemplo, um diagnóstico de uma doença terminal para a família e para o paciente. Você vê, se o paciente está pronto para receber aquilo e você vê que pode se emocionar e você vê que se você emocionar vai fazer bem para o paciente, porque às vezes ajuda, porque cada cabeça é uma cabeça. Às vezes uma pessoa está tão mal, doente, que prefere morrer logo, o que não é bom, mas a gente tem que oferecer uma qualidade de vida melhor. Então, você se emocionando para essa pessoa vai mostrar que você tem zelo pela vida dela. Então, vai ajudar ela a se sentir mais confortável e a cuidar mais. É muito específico, mas é muito específico, sabe? Tem que se conhecer muito bem a situação. Mas o caso que a Alessandra falou é interessantíssimo, porque profissionais que se desesperam tanto na trabalhar na saúde e trabalhar sob pressão. Como enfermeiro, principalmente, você vai ver paciente agonizando, paciente em estado terrível, mas você tem que manter a calma e saber o que fazer. Você disse que é emotiva, mas Eu digo isso, professor, porque eu já tive por experiência, eu já acompanhei já pessoas para ter bebê, já ajudei no parto, até na Evangelina Rosa, ajudei. E a gente tem que manter o controle. Com essa idosa também, uma vez eu fui com ela para Teresina para dar resultado de um exame. De repente, ela começou a vomitar. Vomitando, vomitando, vomitando. Aí começou a esfriar. Eu notei as unhas dela tudo roxa. sim, Aí, no caso, ela queria o quê? Que a gente retornasse para casa. Aí eu disse assim, não, não, a gente não tem que ir para ir para o médico, a gente vai para o médico. Vai que a gente volta e essa mulher tem alguma coisa. Aí ele, exatamente. não, gente, pois vamos para o médico. Já estava marcado para ir mostrar os exames. Quando nós chegamos lá, professor, no médico, que a médica mediu a pressão dela, foi aferir a pressão dela, estava em 16. A médica disse assim, não, pode ir logo lá para a urgência. É, Ela, lá eu já passei a noite todinha com ela na UTI, né, com a UTI, vendo ali o batimento cardíaco dela. O batimento cardíaco dela, todo o tempo em 43, nunca subia. De baixíssimo, né? jeito nenhum, todo o tempo 43 baixo. Resultou o quê? Ela colocando um marca-passo, se a gente É. tivesse voltado. Imagina só, Aí minha colega começou a chorar. Ela chora, ela se desespera. Eu digo, minha irmã, tu não serve, não. Ela disse, mulher, eu vejo que tu, eu digo, minha irmã, a gente tem que ter controle. Nem que depois você desabe, mas no momento ali você tem que ser forte. Eu digo, pois tu exatamente, tá na área errada, porque a pessoa, para cuidar de idoso, para cuidar de ser humano é complicado. com certeza, com certeza, nunca me Complicado. fosse nada. É, Já tive é experiência e uma coisa, realmente eu. uma coisa Por que isso que eu estou ajuda o fazendo profissional nisso. esse. Uma coisa que ajuda o profissional nisso é a experiência, porque com o tempo você vai se tornando mais forte, né? Pode ser que agora, no início da carreira, você não seja tão forte, mas chega num momento que você já viu tanta coisa que nem se abala mais. Isso acontece muito com o enfermeiro lá na HUT. Você vê o cara lá com a perna quebrada, sim, fratura exposta, uma coisa terrível, e o cara vai lá, trata rapidinho assim, como se não fosse nada, entende? Então, é uma questão de É experiência também. verdade, Foi esse ponto. é experiência mesmo. E- Eu acho que eu já estou tão assim. Meu filho sofreu um acidente de moto. O mais incrível que pareça, a moto acabou. E a única coisa nele que atingiu foi a orelha. A orelha dele Olha só. arrancou, decepou. Aí, na hora de fazer a cirurgia, ele estava para arrancar meu dedo, espremendo de dor. E eu ali com o cirurgião costurando, a orelha dele pegou mais de 50 pontos. Olha, com a orelha pequena, É, para costurar por dentro e por fora. Ele costurava e esses ossinhos que a gente tem na orelha mole ia quebrando e arrancando os pedaços. O médico até disse: olha, sua orelha não vai ficar totalmente igual, mas ficou, sem defeito, você nem nota. Eu é, já passei por cada um aqui e eu acho que eu sou forte. Para sim, isso, você para realmente. isso aí eu tenho. Pronto. Gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu quero deixar minha disposição completa, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao assunto ou relacionada a qualquer área, pertinente à área da saúde, né? Porque a gente está aqui para dividir o conhecimento. Então, eu estou no grupo do WhatsApp, não, se vocês quiserem conversar,
ou tiverem alguma dúvida, eu estou aberto, né? Quiserem falar qualquer coisa também. E muito obrigado pela presença de todos aqui, né? E foi muito bom o momento que eu tive com vocês. Bom dia, gente. Tchau. Um bom dia para todos. Bom dia.